Olá pessoal, ótima noite. Estamos aqui reunidos mais uma quinta-feira para a continuidade no estudo. E por falar em continuidade, hoje eu vou abordar um tema que exige que você tenha feito um bom acompanhamento do estudo, de todos os vídeos assim, num aspecto geral, que foram postados no canal. Porque o vídeo de hoje eu vou falar sobre a nova era. E a gente vem falando sobre a nova era desde o início do início do estudo postado, desde o início da quarentena. Então, assim, para que a gente acompanhe de uma maneira legal o estudo de hoje, seria legal você ter acompanhado uma boa parte dos vídeos anteriores. Falamos desde o início de todo esse movimento que a quarentena trouxe, e tudo faz parte exatamente dessa condição que a gente chama de nova era. E há muito tempo se fala da nova era, né? Principalmente nos estudos espirituais e espiritualistas. Então eu percebi que, principalmente agora que a gente está nela, a gente não pode tratá-la mais como uma condição de futuro, né? Digo isso na seguinte perspectiva, de a nova era vai chegar, nova era vai chegar, e a gente coloca ela numa condição de algo que nunca chega, né? Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um ex-patrão meu, e aí a gente estava conversando sobre as coisas do país e etc. E aí eu peguei e falei assim, mas o Brasil é o país do futuro, né? Enxergo com um grande potencial. E ele falou assim, ele já era um senhor com idade avançada, ele falou, escuto que o Brasil é um país do futuro desde quando era criança, e esse futuro nunca chegou. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não transformar a nova era em um futuro que nunca chegue. Porque essa condição da gente colocar as coisas para o futuro exime a nossa responsabilidade do agora, né? Isso no aspecto geral da nossa vida é muito comum. Você é um jovem promissor, seu futuro é brilhante, seu futuro é brilhante. E se você, efetivamente, é importante você acreditar nisso, mas se você não fizer sua participação do agora, esse futuro brilhante nunca chega. Então a gente precisa entender que estamos sim com a porta da nova era aberta. Principalmente no que tange a condição da liberdade. Eu falei isso no vídeo da liberdade. E hoje na palestra do Centro surgiram vários temas muito interessantes. E dentre eles eu falei da condição em que a ciência cada vez mais ela tem chegado a uma denominação científica da existência de Deus. De todo o mapeamento do universal, fazendo um retrospecto no tempo, de acordo com a tecnologia do homem, percebe-se dentro de um ponto onde o universo se expandiu, que é o chamado Big Bang. Mas o que existia antes do Big Bang? A ciência não tem essa capacidade de chegar até esse ponto. Mas todo o movimento universal, desde o Big Bang até o que se encontra hoje, a ciência tem como calcular. Mas dentro dessa percepção, desse fluxo de bilhões de anos, percebe-se que a única coisa que existia antes do Big Bang era a determinação de algumas leis cósmicas, leis naturais, em que toda a existência do universo, de uma maneira ou de outra, observou-se que a existência segue esses padrões que a gente chama de leis. A natureza fica muito claro isso, né? Uma das principais leis é o equilíbrio, né? Tanto que, por exemplo, quando há uma guerra na história da humanidade, naturalmente, logo após, há uma maior incidência de nascimento de meninos. Então a gente vê um movimento universal, uma arquitetura universal que faz com que exista um balanço, que exista um equilíbrio entre as coisas. Essa é uma das leis. E o que eu falei hoje foi que se a gente observar essas leis e estivermos preparados para assimilá-las como karma, como equilíbrio, como o princípio do pêndulo hermético, né? A gente fica preparado já no momento do plantio
para não ser pego de surpresa na colheita. Então, a gente estar alinhado com essas coisas é totalmente congruente com a nova era. Por quê? Porque a nova era ela é exatamente relacionada à liberdade. Qual liberdade? A liberdade da sua consciência. A liberdade de você ser quem você é. A liberdade de você ter certeza daquele momento ruim que você está passando, que foi você que gerou esse movimento. Então, quando a gente entra para essa condição desses estudos, dessas leis universais, a gente já tem a consciência de que quando você gera um movimento, dentro do estabelecimento dessas leis, esse movimento vai voltar para você de alguma maneira. Lógico que dentro disso que eu estou falando, a lei mais óbvia de se enxergar é a lei da causa e efeito, a lei do retorno, a lei do karma, chame como você quiser. Mas não existe movimento num universo que seja injusto. Às vezes a gente só enxerga com a visão de uma parte das coisas. A gente só enxerga com a visão material. E aí, de repente, um movimento que volta de uma maneira dolorosa, às vezes pode ser interpretado como uma injustiça, mas não, tenha consciência que em algum ponto você gerou aquele movimento. Então, quando a gente entende esses movimentos, a gente já parte de um ponto em que a gente começa a criar os nossos fluxos de retorno com mais consciência. Se eu determinar a partir de agora, eu vou escolher o movimento que eu gero para eu ter o movimento de volta da maneira que eu escolhi. Eu não posso mudar os meus plantios anteriores, mas a partir de agora eu vou plantar de uma maneira diferente. Essa é a condição, essa é a porta de abertura para a nova era. A nova era é agora. É a gente que tem que fazer a nova era. A gente que precisa entender isso. A gente fica estudando falando, a nova era vai chegar, como se fosse aparecer uma nave com os alienígenas e falando, olha, daqui para frente é assim, é assado. Não. É a gente que está aqui enfrentando a nova era. É a gente que tem que realizar a nova era. É aqui, é agora. A quarentena evidenciou esse movimento todo universal. Dentro do quê? Dentro de algo que sempre aconteceu no universo. Estabelecimento dessas leis. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer é que dentro das propostas de estudos que a gente tem se firmado, vamos nos alinhar com elas, ser congruentes em atitudes, ser congruentes em vibração, ser congruentes em um aspecto geral de atitude, de pensamento. O que é engraçado, se a gente praticasse efetivamente tudo que a gente já estudou, a gente já evoluiria muito. E por vezes a gente fica estudando mais, estudando mais, estudando mais. E a gente fica acumulando um monte de lição de casa que não faz. Então eu acredito que muito que a nova era seja exatamente para o ponto em que a gente não tenha mais lição de casa acumulada. Eu gosto muito de falar o quê? Que o movimento universal supremo, dentro dessas condições, dessas leis que a gente falou, é o do progresso, é o da evolução. Nada para a evolução. A vida é evolução. A vida está sempre em evolução. Então, para a gente partir dentro, eu estou com dificuldade, eu não conheço muitas coisas. São duas leis básicas que se a gente começar a adotá-las de cara, não precisa nem conhecer as outras agora, mas se você adotando essas duas, já fica excelente. Que a primeira é a lei do progresso, a evolução da consciência. Essa é a lei universal. Todo movimento é de crescimento. A partir do momento que a gente se coloca a estudar para evoluir, a gente economiza sofrimento na nossa vida, porque a gente veio para cá para um planeta escola, um planeta para aprender. Um planeta que é difícil, a vibração aqui, que é grosseiro. E dentro desse cronograma de escola que a gente encarna aqui, o seu eu superior determina certas coisas que você tem que aprender, como se fosse um cronograma de estudo. E se de repente eu, agora, com meus 30 anos, por iniciativa própria, me colocar a estudar, tiver um insight e expandir minha consciência de pontos em que no meu cronograma de estudos eu tinha que enfrentar, de repente, uma situação difícil com meus 50, eu não vou ter que mais passar por aquilo. Por quê? Porque eu tive a iniciativa antes no fluxo da minha vida de evoluir, e evoluir dentro daquilo que eu já devia evoluir.
Então, se coloque sempre na questão do progresso. Né? E a gente fala muito, a gente pensa muito no progresso material, mas progrida como ser, progrida como existência, progrida como consciência, progrida como sabedoria. Esse é o grande primeiro ponto da abertura da nova era. E o segundo ponto da abertura da nova era é a interpretação correta do karma. A gente é muito injusto com o karma, olha que coisa curiosa. Porque quando a gente está passando uma situação ruim, aí a gente fala, puta, lembra do karma? Puta, que karma é esse na minha vida? E aí quando a gente está passando alguma boa, é sorte, seja lá o que você chama. É preciso entender que o movimento bom e fácil, você deu tão causa quanto o movimento ruim e difícil. Por que você tem que ficar colhendo da maneira difícil? Gere movimentos para ser fácil. Porque quando vem difícil, a gente pega e coloca, ai meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Esquece, né? A gente coloca na conta do Papa, em vez de colocar na nossa. A partir do momento em que a gente ter a consciência firme de que todo o movimento que você recebe foi você que gerou a ida, a gente começa a ter exatamente o quê? Mais liberdade. Porque aí nem as suas glórias e nem as suas frustrações são culpas de algo divino, nem de circunstâncias. A gente passa a ser criador do nosso próprio destino. Então, eu quis falar disso hoje exatamente por quê? Porque a porta da nova era está escancarada na nossa frente. E é hora da gente participar dela. Faço o convite para releitura, para reassistir os vídeos do estudo, para que se chegue nesse estudo de hoje de uma maneira mais firme e principalmente determinada a participar da nova era que já está acontecendo. Gratidão, ótima noite e namastê!